Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação para investigar corrupção no Ministério do Turismo e em entidades como o Senai e SESI. São cumpridos 40 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária no Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas. A Operação Fantoche envolve um grupo de empresas sob o controle de uma mesma família que vem executando contratos por meio de convênios. O grupo já teria recebido mais de 400 milhões de reais. E a Polícia Federal também realiza hoje mais uma operação da Lava Jato. São alvos da ação o operador financeiro Paulo Vieira de Souza e o ex-senador Aloísio Nunes Ferreira Filho. São cumpridos um mandado de prisão preventiva, além de 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo. O objetivo da operação é apurar um método de lavagem de dinheiro envolvendo repasses milionários da Odebrecht. E o presidente Jair Bolsonaro comanda hoje a primeira reunião ministerial. Na pauta estão o pacote anticrime e o texto da reforma da Previdência. O encontro do Conselho de Governo deve tratar das próximas ações do Executivo em relação às medidas programadas. O objetivo é enviar nesta semana ao Congresso Nacional tanto o pacote anticrime e anticorrupção, elaborado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, quanto o texto da reforma da Previdência Social, definido pela equipe econômica. O pacote prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. Entre os itens de destaque estão a criminalização do Caixa 2, a prisão após condenação em segunda instância como regra no processo penal e o endurecimento de penas para crimes graves. Já as mudanças nas aposentadorias e pensões, entre outros pontos, o texto prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, ao final de um período de transição de 12 anos. O projeto defende ainda um sistema de capitalização em que o trabalhador fará sua própria poupança para sustentar a aposentadoria. A proposta também deve contemplar mudanças nas regras de aposentadoria para agentes de segurança. A proposta de emenda à Constituição tem de ser aprovada em 2 turnos com aval de 3/5 da Câmara e depois do Senado. E para garantir apoio à reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes tem encontro com governadores para tratar do tema. A maioria deles já sinalizou interesse em apoiar a reforma, mas faz pressão para que a proposta contemple soluções para a falta de dinheiro nos estados no curto prazo. No destaque internacional, 7 membros do Partido Trabalhista Inglês anunciaram ontem que vão deixar a principal força de oposição do Reino Unido. A decisão foi tomada por causa de diferenças com a direção do partido. Crise na oposição britânica. 7 deputados do Partido Trabalhista anunciaram nesta segunda-feira que vão deixar o grupo político. A decisão foi tomada por divergências pela gestão do dossiê do Brexit e pelas repetidas acusações de comportamentos antissemitas. A liderança voluntariamente e repetidamente falhou em tratar do ódio contra os judeus em seus quadros, e é por estas e outras razões que eu tomei esta decisão. Neste novo grupo também está o deputado Chuka Umunna, que lidera a campanha a favor de um segundo referendo para o Brexit e é considerado um possível líder do partido de centro-esquerda. É hora de abandonarmos a política ultrapassada deste país, criarmos uma alternativa que faça jus a quem somos hoje e dê a este país o lugar adequado para o aqui e o agora, o século XXI, não o anterior. As saídas dos deputados não mudam radicalmente a relação de forças na Câmara dos Comuns, mas debilitam o Partido Trabalhista, no momento em que sua direção tenta aproveitar eleitoralmente as dificuldades da primeira-ministra Theresa May em aprovar o acordo de saída da União Europeia. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país.
Nesta terça-feira, os ventos que sopram do Atlântico Norte vão colaborar para a formação de um corredor de umidade sobre as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Por isso, toda essa faixa que vai do estado do Ceará até o estado do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e grande parte do centro-oeste do Brasil vai ter um dia daqueles bem nublados, com pouquíssimas aberturas de sol, e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, com alertas de chuva forte. Em todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e áreas da região sul do Brasil vão ter um dia típico de verão, com bastante sol e calor e, claro, pancadas de chuva de fim de tarde. Na capital paulista e no norte do estado, todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e grande parte do Espírito Santo vai começar o dia com céu nublado, mas aos poucos o sol dá as caras e pancadas de chuva voltam a ocorrer a partir da tarde, então é importante ficar em alerta. Toda essa faixa que vai do extremo sul da Bahia até João Pessoa vai ter chuva rápida, mas o interior da região continua com alerta para chuva a partir da tarde. No oeste da Bahia pode chover a qualquer hora do dia, mas o sol mesmo vai predominar sobre o estado de Roraima e áreas do extremo norte do Amazonas. Nessas áreas faz bastante calor durante a tarde e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 24 graus em Cuiabá, máxima de 35 graus em Porto Alegre, 30 graus em São Paulo e 36 graus no Rio de Janeiro. Um modelo inusitado de livrarias sem funcionários, em que o cliente escolhe o livro e paga sem nenhum controle. Já são 11 unidades nesse sistema no Paraná e em São Paulo. A ideia é levar esse novo modelo de livraria para todo o país. Vamos conferir. O mercado de livrarias no Brasil está em crise. As duas maiores redes do país, as livrarias Cultura e Saraiva, anunciaram no ano passado o fechamento de dezenas de lojas. A indústria do livro brasileiro tenta encontrar alternativas para manter vivo o cenário editorial no país. E é nesse momento que a criatividade vai fazer toda a diferença. Essa livraria funciona num sistema pegue-pague. Aqui não tem atendente. Tá, mas então como é que funciona? É o seguinte, cada cliente escolhe o seu livro e ele mesmo faz o pagamento. Aqui, olha, ou na maquininha com cartão de crédito e débito, ou então deposita o valor nessa caixinha. Aqui nessa unidade, todos os livros têm um preço único de R$10. E tem um detalhe, nenhum livro é usado, todos são novinhos em folha. Quem chega aqui, logo na entrada, dá de cara com as orientações. São mais de 5.000 livros, de vários autores e bem variados. Tem infantil, saúde, negócios, livros sobre direito, romance e literatura brasileira. Nas estantes, encontramos livros para todos os gostos. As pessoas ficam surpreendidas no início, né, não acreditando que isso realmente existe, e depois elas ficam encantadas e levam muitos livros. A primeira livraria do sistema surgiu em Curitiba, no Paraná, e recentemente chegou em São Paulo. A ideia é espalhar mais unidades por todo o Brasil. Atualmente são 11, entre Paraná e São Paulo, que rendem um faturamento médio de R$380 mil. E quem sentia falta das livrarias aprovou a novidade. O que você achou desse novo modelo de livraria? Eu achei ótimo, porque isso incentiva os jovens, né? E nem sempre você precisa ficar na fila aguardando sua vez ser atendido. Você vai ali, você paga e pega seu livro e vai embora, né? Eu achei bastante interessante, porque você tem bastante números, né? Tem bastante livros, temas e tal, e tudo por um preço bem acessível, né? E preço praticamente único, pelo que eu estou vendo até agora. Eu achei bastante interessante, acho que dá para levar bastante coisa. Não ter um funcionário poderia ser um problema, afinal o risco de furto de livros é grande, mas a empresa garante, é muito difícil de acontecer. Isso porque eles contam com algo muito importante: a honestidade de cada pessoa que entra na loja. Confiamos nas pessoas, esse é o nosso lema. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!